Queridos, abramos a palavra do Senhor em 2 Reis. Nós daremos continuidade à exposição que foi iniciada hoje pela manhã. Então, como nós orientamos a igreja, que aqueles que não puderam participar do primeiro culto pela dinâmica da divisão da membresia, pelo limite que nós temos de quantidade de pessoas, que então o assistisse, o ouvisse pela manhã, acompanhando a transmissão do culto, porque agora à noite nós daríamos sequência, nós daríamos continuidade à exposição. Nós vamos ler novamente, irmãos, o texto, a fim de refrescar a memória da narrativa. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e das cidades de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Voltai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que não apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento da exposição da palavra de Deus. Deus bendito, nós oramos a Ti, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor nos abra os olhos para entendermos as maravilhas da Tua lei, conforme orou o salmista, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, Senhor. Precisamos que Teu Espírito Santo opere em nós o que nós não podemos operar por nós mesmos. Precisamos, Senhor, ser santificados, e a Tua palavra é o meio pelo qual Tu nos santifica,
pela aplicação dela, do Teu Espírito Santo em nosso coração. Por favor, então, Senhor, nós clamamos, pela mediação de Cristo, nós clamamos. Dá-nos isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, quando nós nos debruçamos sobre essa narrativa, do versículo 1 ao versículo 19, nós vimos que ela está dividida em 3 partes, em 3 momentos. O primeiro momento em que nos é apresentado quem é Naamã, e nós vimos que Naamã é um oficial da Síria, um reino inimigo de Israel, o maior inimigo bélico, militar de Israel, e que não apenas Naamã era um oficial desse exército, ele era o maior oficial desse exército. Ele era o homem mais bem quisto pelo seu rei no Império da Síria. E esse império era inimigo de Israel. E ali nós vimos então, irmãos, que uma cativa de Israel, inclusive ele tinha uma escrava de Israel, lhes apontou para o profeta de Israel, para que ele fosse até ele ter cura. E ali ele foi até Israel, apresentou-se ante Eliseu, Eliseu mandou um mensageiro, disse que ele tinha que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Nós acabamos de ver que ele se indignou, os seus oficiais o convenceram, ele foi, lavou-se, ficou curado, voltou e teve uma conversa com Eliseu em questões particulares que nós veremos no decorrer. E nós vimos então, irmãos, que essa narrativa, para além de nos mostrar, como eu destaquei, que muitos pregadores recorrentemente enfatizam, que olha para essa narrativa e vem só a menina, seja como a menina é isso, a menina é aquilo. O ponto não é a menina aqui, irmãos. O ponto é nos mostrar a glória de uma outra pessoa. O ponto é nos mostrar a glória de Cristo. Assim como a menina apontou para o profeta de Israel, para que Naamã, com sua lepra, e nós vimos que a lepra tem um aspecto espiritual na teologia no Antigo Testamento, está associada à lepra como a lepra física, a doença física foi escolhida para ligar-se à nossa lepra espiritual, para associar, para apontar para a nossa lepra espiritual. E ela apontou para o profeta. E em Israel há um profeta que pode curar. E esse profeta apontou para o rio de Israel. E em Israel, Naamã encontrou a cura. Ou seja, irmãos, toda a mensagem desse capítulo é nos mostrar que, se nós queremos encontrar salvação, se nós queremos ser curados da nossa lepra espiritual, nós temos que olhar para aquele que veio de Israel, para aquele que veio de Sião. Nós temos que olhar para Cristo. E nós vimos que a salvação dos inimigos de Deus vem de Israel. E é isso que esse texto nos ensina, irmãos. E então, queridos, nós vimos que, se nós queremos ser curados da nossa lepra, nós precisamos recorrer a Cristo. Não recorrer geograficamente a um rio em Israel. O ponto não é esse. Novamente, irmãos, o rio é um meio para apontar para algo mais glorioso. Israel, a geografia de Israel e essa exclusividade dessa geografia é um meio para apontar para algo mais glorioso. O ponto aqui, então, irmãos, é nos mostrar que nós temos que ir a Cristo, porque a salvação veio dos judeus, Cristo descendeu dos judeus, e dele a salvação é dada para todos os povos na terra, para aqueles que reconhecem que ele é Senhor e Salvador. Porém, irmãos, esse texto nos ensina também questões práticas. Eu alertei os irmãos que o ponto maior do texto não era seja como a menina, mas há pontos sim, práticos aqui para nós, para a nossa vida, e ainda sobre o Evangelho. Por exemplo, irmãos, o profeta Eliseu, que continuou o ministério de Elias, ele chega para Naamã e pergunta, e fala, se você quer ser curado, vai e faz isto. E Naamã, ele precisava ir e fazer aquilo que Eliseu falou, e ele precisava ir e fazer aquilo em fé, obedecendo aquilo que foi falado. Irmãos, o Evangelho é a mesma coisa. Naamã olha para o Rio do Jordão, provavelmente com águas de menores qualidades, né, péssima qualidade comparado com esses rios que ele elenca aqui, e fala, eu vou ser curado por isso. Mas o ponto, irmãos, não era um poder místico que eu tivesse no rio. O ponto era nos mostrar novamente a simplicidade do caminho de salvação do Senhor e a fé que é necessário mergulhar nesse rio para obter a salvação. Irmãos, o Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho diz, se você quer ser salvo, olhe para Cristo. Coloque a sua fé nele. Creia nele. E então os homens dizem, só isso? Como eu já ouvi. É fácil demais. Eu vivo a minha vida em pecado, e então eu creio, me arrependo e vou ser salvo. Tolo, você não entendeu o que é o Evangelho. Não é simplesmente fácil demais. É exatamente simples para que a sua confiança não esteja em coisas mirabolantes que você faça. Para que não esteja na sua obra, na sua capacidade, na sua autonomia. É em Cristo.
a simplicidade do evangelho. Crer e confiar naquele que viveu perfeitamente o que Deus requeria de nós, para que nós pudéssemos estar na sua presença. Simples. Naamã foi um tolo que disse: mergulhar nas águas do Rio Jordão, esse rio sujo. Tolo é todo aquele que diz: crê nesse Cristo, nesse pobre Cristo que foi dilacerado pelo Império Romano, traído pelo seu próprio povo, para ser salvo. Mas todo aquele que então vai até ele e reconhece que apenas nele há salvação, descobre: é muito mais do que um simples rio. É muito mais do que um simples carpinteiro que foi morto e dilacerado. Sim, sob o poder de homens ímpios, mas cumprindo a vontade de Deus, para então voltar com glória e se vingar dos seus inimigos. Ainda, irmãos, esse texto também nos ensina que Deus é soberano sobre todos os reinos. Veja como é que começa o versículo primeiro, por favor. Naamã, comandante do exército. Naamã, desculpa, irmãos. Versículo 1 do capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque, veja, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Irmãos, vocês conseguiram perceber o que o texto acabou de falar? A Síria, queridos, era inimigo de Israel. A Síria era a nação oposta a Israel, que escravizou Israel, que oprimia Israel, que se levantava contra Israel. Aí o texto nos diz que, por que Naamã era considerado excelso diante do seu Senhor, grande diante do seu Senhor? Porque por ele, o Senhor, e aqui está posto em caixa alta, irmãos, está se referindo a Yahvé, a Javé, o Senhor Deus de Israel, dera vitória por meio dele à Síria. Irmãos, que coisa gloriosa está sendo nos ensinada aqui, irmãos. Nós somos lembrados aqui, irmão, nessas palavras, que o Senhor não é soberano somente sobre as situações pequenas e no tocante à nossa salvação. O Senhor, irmãos, é soberano sobre os eventos internacionais. O Senhor, irmãos, ele deu vitória à Síria. O Senhor dá vitória a Israel. O Senhor dá vitória a qualquer outra nação. Irmãos, nenhuma nação vence, nenhuma nação é derrotada, nenhuma nação se levanta, nenhuma nação cai, porque Deus perdeu o controle, irmãos. O Senhor está nos falando: eu tenho o controle sobre tudo. O que está acontecendo hoje, irmãos, na geopolítica, não está fora do controle de Deus. Antes, Deus está levando as coisas à consumação, como fez no passado, quando ele conduziu toda a história à plenitude dos tempos para a manifestação de Cristo. Ele continua conduzindo a história para a consumação dela. Não está fora do controle dele, irmãos. Sim, queridos, nós lutamos, nós nos levantamos, porque aqui não é uma questão simplesmente, não nos é dado viver de conformidade com os decretos de Deus. O Senhor está desvendando os seus decretos e nós nos submetemos a Ele. Ele não perde o controle. Mas nós nos levantamos sim e lutamos e gritamos contra toda ideologia, contra toda manifestação totalitária, contra toda visão ímpia de mundo. Porque é nosso dever como crentes, um aspecto moral disso. Mas, irmãos, quando os ímpios assumem o poder, quando a iniquidade se estabelece, não nos desesperemos. O Senhor, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele deu vitória à Síria. Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitos são rápidos, irmãos, em crerem em teorias de conspiração e na soberania de entidades misteriosas, mas são tardios em crerem na soberania do Senhor sobre os assuntos do mundo. Aqui, irmãos, é interessante que eu já conheci pessoa, se você perguntasse para ele a última teoria da conspiração, ele sabia de trás para frente. Ele sabia até umas 3 ou 4 vertentes, versões de teoria da conspiração. Mas quando você falava sobre a soberania de Deus, ele não. Isso aí eu não acredito, não. Ele era da igreja, crente. Ele acreditava mais em teoria da conspiração do que na soberania de Deus. Deus não perde o controle, irmãos. Mesmo que exista homens conspirando contra, Deus não perde o controle. Ainda, irmãos, esse texto nos ensina uma outra
outra coisa, veja o versículo 3. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós aprendemos aqui, irmãos, com a atitude de evangelização da menina. Sim, irmãos, uma atitude de evangelização da menina, queridos. A menina israelita proclamou boas novas a Naamã. Ela apresentou o profeta de Israel a Naamã. Crente, você também deve apresentar o grande profeta de Israel, Cristo, àqueles que não o conhecem. Lembra que eu falei para vocês que os pregadores, eles enfatizam muito essa menina, é nesse ponto aqui. E a despeito da ênfase indevida, essa é uma verdade que está aqui contida. Ela é escrava numa terra, ela foi subjugada por Naamã, mas o amor pela glória do Deus de Israel, o amor por ver Deus sendo glorificado na vida dos seus inimigos, a conduziu a apontar para o profeta de Israel. Quisera o meu Senhor fosse ao profeta de Israel. Que essa seja, irmãos, a nossa diligência na evangelização e na pregação do evangelho. Quisera nós falássemos aos homens: vão até o profeta de Israel. E o profeta de Israel não é o pastor Christopher. O profeta de Israel não é nenhum outro pastor. O profeta de Israel é Cristo. É a ele que os homens devem ir, irmãos. A igreja presbiteriana Manancial também crescerá, queridos, quando todos os membros dela, quando todos vocês, irmãos, entendermos o nosso papel como testemunhas do evangelho aos que nos odeiam. Nós não precisamos, queridos, inventar a roda, como muitas igrejas fazem, querendo inventar novas estruturas de liderança, é célula disso, é célula daquilo. Por quê? Para evangelização. Aí vai inventando todo tipo de coisa para que haja evangelização. Irmãos, a evangelização não ocorre somente se existem tais coisas ou programações de evangelização. A evangelização, irmãos, ela é muito mais simples e natural. A menina não precisou esperar uma ocasião de uma programação de evangelização em Israel para convidar Naamã. No dia a dia, ela falou do profeta de Israel. Ela apontou para a glória de Israel, para que Naamã fosse até ele. Se cada membro entender o seu papel, o reino cresce, irmãos. E embora, queridos, dispersa e longe da sua terra natal, a menina não deixou de se preocupar e honrar aquele que era a sua autoridade, como Paulo fala. E como o profeta Jeremias falou, que quando eles fossem levados cativos, eles deveriam se preocupar com o bem daquela nação onde eles estariam. Assim ela fez, irmãos. E o maior bem que o homem pode se preocupar para com o outro, o maior bem é o bem espiritual. A maior dádiva que ele pode dar é o evangelho, irmãos. E mais, irmãos, além de no dia a dia testemunhar de Cristo, você também deve fazer isso, anunciando e mostrando a pregação pública da palavra do Senhor. E aqui, irmãos, eu preciso deixar claro uma coisa, né? A ocasião de culto para essa situação. Uma coisa importante dizer: não existe esse negócio de, sendo bem claro, irmãos, não existe esse negócio de culto evangelístico. Ou outras invenções como culto do amigo, culto da família, culto jovem, culto disso, culto aquilo. Irmãos, coisa simples. Culto é culto. É o culto da igreja prestado a Deus. Simplesmente isso, irmãos. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra, queridos. E nesse sentido, irmãos, qualquer que seja o culto, qualquer que seja a ocasião pública da pregação da palavra, o culto público, isso é uma ocasião do evangelho ser pregado. E aqui vem outra implicação também disso, irmãos. Só para esclarecer para os irmãos. Também não existe negócio de pregação evangelística e pregação doutrinária, pregação disso, pregação daquilo. Irmãos, toda a exposição da palavra de Deus, ela é ao mesmo tempo tudo aquilo que a palavra de Deus é. A palavra de Deus nos anuncia o evangelho o tempo todo, a palavra de Deus nos ensina o tempo todo, a palavra de Deus nos consola o tempo todo, a palavra de Deus nos repreende. Então, toda pregação, na medida em que o texto permita, deve ter todas essas coisas. Anunciar o evangelho, doutrina, capacitar a igreja para crer corretamente. Tem gente, irmãos, que já assim, há muito tempo ouviu a pregação doutrinária, fulano prega muito doutrinário, eu não aguento isso. Eu gosto mais daquelas pregações assim, que tocam no coração. Pregação é pregação. Ponto. E nisso, irmãos, o evangelho é glorificado. Quando entendermos esses princípios, queridos, e fizermos uso dele, nossa expectativa é a bênção do Senhor sobre essa igreja local. A nossa expectativa, irmãos, é um crescimento saudável, um crescimento que vai sendo naturalmente exercido, naturalmente desenvolvido. Nós não ficamos inventando a roda.
nós simplesmente fazemos o que Deus ordenou. Os apóstolos fizeram exatamente assim. A Igreja de Cristo fiel na história fez exatamente assim. E nós continuaremos fazendo exatamente assim, irmãos. Onde houver uma ordenança do Senhor, ali haverá uma promessa dele. E onde houver uma promessa, ali haverá a nossa confiança de que o Senhor abençoará. Por isso, crente, evangelize e aponte para o rei assentado no trono, aponte para o profeta, aponte para o rio de vida, que é Cristo. Então, vejamos o Senhor fazer o seu trabalho, irmãos. Ainda, queridos, há um outro paralelo, e tem a ver com isso que nós acabamos de ver, entre o paralelo entre Elias e o mensageiro e Cristo e os seus mensageiros. E aqui vocês percebem, irmãos, que de uma forma tipológica, por meio de tipos, Cristo ele não está limitado a um único aspecto. Veja, vocês já perceberam aqui que eu falei que Eliseu, ele é um tipo de Cristo como o profeta de Israel para onde a menina apontou. Eliseu, por sua vez, apontou para uma outra coisa, para um outro tipo de Cristo, que é o rio. Então você percebe o tempo todo a Escritura nos apontando para a glória de Cristo, para a sua obra e seu poder de salvar e instruir os homens. E aqui, irmãos, a mesma coisa é feita em termos de dois paralelos. Eliseu e o mensageiro, e Cristo e os seus mensageiros. Veja, por favor, o versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio, no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Queridos, alguém, como eu já ouvi um professor ímpio no ensino médio falando assim, provocando-me em sala de aula, né? Se Jesus realmente quisesse que os homens fossem salvos, ele apareceria aqui na minha frente agora e faria um milagre e mostraria que ele é o que ele é. Aí eu creria nele. Outra tolice, irmãos. Outra tolice. Porque a glória do evangelho está exatamente nessa. Os homens não são chamados a crerem porque os seus olhos lhe comprovam aquilo. Irmãos, quantos milagres a geração de Jesus testemunhou e eles continuaram incrédulos. Quantos milagres a geração de Moisés testemunhou, e o que mais o autor aos Hebreus repetiu, como nós vimos na exposição da Epístola aos Hebreus, era uma geração incrédula. A questão não são os olhos, a questão não é ver, a questão não é ter a nossa razão satisfeita, a questão não é ter mais evidências, a questão é o coração. A questão é o coração, irmãos. Está o raciocínio que fala, Cristo precisaria aparecer na minha frente para que eu cresça. É uma tolice, irmãos. Assim como Eliseu enviou uma mensagem e não foi ele mesmo a presença de Naamã, assim também, irmãos, Cristo envia os seus mensageiros para os seus ouvintes, para que eles creiam, não porque viram a Cristo, mas porque ouviram as promessas e recebem a salvação por essas promessas, irmãos. A glória do evangelho está exatamente nisso. Os homens, eles são atraídos para ele não simplesmente pela glória carnal que há, pela pompa que enche os nossos olhos, pela glória, irmãos, pela qual esse mundo mata e morre. Homens levantando impérios, reinos e dispostos a matar e morrer por aquilo. Não é essa a glória do evangelho. Cristo, irmãos, na sua dispensação, deliberadamente apontou o seguinte: eu vou enviar os meus mensageiros, o que o apóstolo Paulo chama dos pregadores de Cristo de embaixadores de Cristo, os representantes de Cristo, para que exatamente assim, sem glória externa, um mago rei pregando a palavra de Deus na frente do povo, para que não seja nisso que os homens colocam a sua confiança, mas para que seja no Cristo que está sendo pregado, nas promessas que estão sendo dadas, no anúncio da glória que é anunciada que virá, e os homens colocam a sua fé nessas coisas, irmãos. Os que pensam que basta ver para crer, eles consideram, como eu falei, que inúmeras vezes foi dito que os homens viam e não criam. Que coisa mais clara, irmão, do que João 9? Os fariseus sabiam que o Messias ele curaria cegos. Apenas o Messias faria isso. Antes ninguém fez, depois ninguém fez, apenas o Messias faria isso. E estava diante deles um cego curado. E estava diante deles Cristo. Eles não creram. Da mesma forma, irmãos, como Eliseu mandou o seu mensageiro, assim também Cristo manda os seus mensageiros aos homens. E assim como a mensagem foi simples, creia e vá até o Rio Jordão e banhe-se nas águas. Assim a mensagem continua sendo simples. Creia, confie apenas em Cristo e você será salvo. Portanto, considere os mensageiros fiéis de Cristo e o que eles dizem em proclamação pública.
não por causa deles, mas por causa daquele que os enviou. Que não sejamos, irmãos, como o rei de Israel, que é mencionado nesse texto, que quando se viu diante daquela situação, rasgou as suas vestes e ele não olhou para o profeta de Israel. Que sejamos como exatamente a menina. Saibamos a quem nós vamos para quem nós vamos apontar os homens, para Cristo, para Ele. E então, vem novamente, irmãos, versículo 11 a 14. Aponte para o Rio Jordão, aponte para Cristo. Veja, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E o texto continua. Irmãos, os mensageiros de Cristo, eles apontam para Cristo. Os ministros do Evangelho devem apontar para Ele. Todo crente deve apontar para Ele. Em Cristo, irmãos, a cura para a nossa alma. Em Cristo, a salvação. Não em mim, não em nenhum outro pastor, irmãos, apenas nele. Por isso, queridos, quer saber uma característica clara de um falso ministro, de um falso profeta, de um falso pastor? Você não vê Cristo e você vê muito ele. Ele não aponta para Cristo. Ele aponta para a sua capacidade de curar, como os fazem os neopentecostais. Eles apontam para a sua capacidade de absorver pecados, como faz a igreja de Roma. E os homens passam a ser muito dependentes desses ministros de uma forma indevida. Eu preciso do apóstolo, entre aspas, apóstolo Satanás, para que eu seja curado. Eu preciso do Padre para que eu tenha os meus pecados perdoados. Eles não apontam para Cristo. Eles apontam para Ele mesmos. Mas a verdadeira pregação do Evangelho, irmãos, aponta para Cristo. Aponta para aquele único que pode curar. Nós também somos ensinados aqui, irmãos, contra o orgulho. O orgulho de Naamã, irmãos. O orgulho de Naamã revela o orgulho de desprezar a sabedoria de Deus. Naamã, irmãos, veja que interessante. Naamã foi até Eliseu para ser curado. Eliseu mandou um mensageiro com uma mensagem que Naamã não esperava. Naamã queria muita pompa e uma bela cerimônia para ser curado. Ele queria ser curado do jeito dele, irmãos. Do jeito dele. O Senhor falou, é simples, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mas Naamã fica indignado. Eu esperava que Eliseu viesse e fizesse um ritual, e movesse a mão sobre a lepra, e invocasse o nome do Senhor, e pompa. Mas não veio isso, irmãos. Queridos, hoje há exatamente 2 grupos que não são muito diferentes de Naamã. O primeiro, queridos, como eu já falei, e sempre costumo alertar os irmãos, são os romanistas. E o segundo são alguns evangélicos modernos, irmãos. Ambos desprezam o que Deus prescreveu como meio de graça e, guiados por sua própria imaginação e cobiça, inventam novas formas de curas, de cerimônias, de superstições, de mandingas, de rosas ungidas, de coisas que tem que ser colocado no culto porque é mais legal, porque eu quero dar oportunidade, é ocasião para isso, é ocasião para aquilo. Irmãos, como Matthew Henry falou, é comum para aqueles que se acham sábios olharem com desprezo os preceitos e as ordens da sabedoria divina, e preferirem as suas próprias fantasias diante de si. Aqueles que estão por estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Aqueles que estão para estabelecer a sua própria sabedoria, a sua própria forma de adorar a Deus, estão nem aí para o que Deus fala, irmãos. Dizem que querem adorar a Ele da melhor maneira possível, com sinceridade, mas não param um só momento para ouvir. Senhor, o que é que tu queres? Como é que tu queres ser adorado? Quanta soberba, irmãos. Nós, criaturas, acharmos que sabemos e podemos inventar coisas para adorar o Senhor. Quanta soberba, irmãos. Nós, pecadores miseráveis, acharmos que não, agora vai dar certo. Agora nós vamos inventar. Irmãos, esse tipo de pensamento no meio da igreja cristã, quer seja a igreja de vertente romanista, quer seja a vertente evangélica, irmãos, não é diferente do paganismo, irmãos. O que o paganismo fazia? O paganismo inventava um Deus e inventava formas de adorar esse Deus, conforme as suas imaginações vinham. Obviamente que havia uma relação da imago Dei, eles sabiam que precisavam satisfazer a divindade, como Deus requer satisfação da sua justiça, mas eram coisas inventadas, que não faziam o menor sentido, irmãos. Mas hoje, queridos, esses que foram mencionados dizem, o culto que Deus prescreveu é muito simples.
ou é muito engessado, ou precisa ser complementado pela tradição da igreja, o que a igreja inventou no decorrer da história. E como Naamã, eles esperam algo mais mirabolante, e assim vão incrementando o culto, colocando cada vez mais coisas, sem nenhuma aprovação da parte do Senhor, sem nenhuma ordenança da parte do Senhor, e vão incrementando. O contrário desse orgulho, irmãos, e é interessante aqui, queridos, que se não bastasse fazer isso, tenha a destreza, tenha a diligência em perseguir e acusar os que procuram fazer o que Deus quer da sua palavra, de radicais, de extremistas, de neopuritanos. Irmãos, não nos deixemos enganar. O que o Senhor ordenou é o que nós devemos fazer. O contrário, irmãos, desse orgulho desprezador de Deus, da sabedoria de Deus, de achar que nós sabemos o que é melhor e esperarmos mais pompa daquilo que Deus estabeleceu como simples, como claro. O contrário disso, irmãos, é o que nós, presbiterianos e reformados, temos chamado de princípio regulador do culto e o próprio evangelho, irmãos. Nós não queremos inventar o meio como seremos curados. Nós só temos uma cura, Cristo, e confiar nas suas obras, na sua obra, a fé nele. Nós não queremos inventar uma penitência a mais que precisa ser feita. Nós não queremos inventar uma obra a mais que precisa ser feita. Deus nos deu o que nós precisamos, Cristo. Nós não queremos inventar um movimentozinho a mais que nós precisamos fazer no culto. Uma ocasiãozinha a mais, uma dancinha bonitinha, um louvorzinho especial, uma participação. Não. Fazer o que Deus ordenou, conforme o que Ele quer, irmãos. Nós não caminhamos, irmãos, inventando a roda, nem conforme a inconstância da nossa cultura. Porque se você perceber, irmãos, há um padrão nisso. Quando você vê um crente fala assim, é muito engessado o culto, a palavra que o Senhor ordena, a gente precisa incrementar, pode ter certeza. O que está por trás? Olhe para essa igreja e olhe para o que o mundo está fazendo. Olhe para uma boate e olhe para essa igreja. A mesma coisa. Não é simplesmente sinceridade fazer uma coisa melhor. É um coração volátil, um coração totalmente inconstante, querendo imitar as coisas e não obedecer ao Senhor. Mas os que abraçam o evangelho puro e simples não procuram nada além da simplicidade do evangelho. Não querem suas opiniões, não querem suas expectativas falsas. Eu esperava mais pompa, eu esperava mais glória. Não querem seguir a cultura volátil. Querem apenas ouvir ao Senhor, agradá-lo, executar o que Ele ordena. Queridos, isso é extremamente empolgante, irmãos. Quando você entende que você está indo para o culto, fazer aquilo que Deus quer, da forma como Deus quer, irmãos, isso é extremamente empolgante. Nós nos apresentamos diante do Senhor em culto, não com a expectativa de que será que Ele vai aceitar? Eu imaginei isso aqui tão legalzinho, eu achei que isso aqui fosse tão legal. Eu gosto disso, eu acho que Deus vai aceitar. Eu acho que isso toca o coração do meu irmão. Eu acho que Deus vai aceitar. E aí fica aquela inconstância. Mas quando nós nos aproximamos do culto do Senhor, irmãos, sabendo que nós vamos fazer aquilo que agrada a Ele, isso nos traz empolgação de cantarmos, de lermos a palavra, de orarmos na simplicidade do Evangelho, sabendo que nós seremos aceitos, obviamente que não por nossa performance, mas por causa de Cristo. Mas no tocante ao que Ele ordena fazer externamente, nós faremos de forma agradável a Ele. Ainda, irmãos, nós aprendemos outra coisa. Veja o versículo 13, por favor. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, veja que interessante. Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele diz assim: é uma grande bênção ter ao nosso redor pessoas que têm liberdade conosco e respeitosamente nos falam de nossas faltas e tolices. Queridos, Naamã foi cordialmente repreendido por seus servos. A sua insensatez, irmãos, foi revelada de uma maneira tão doce, tão gentil, que Naamã não tinha outra escolha. E aqui, irmãos, esse inclusive é um texto que é citado no nosso catecismo para mostrar o porquê que o quinto mandamento, quando se refere a pai e mãe, não se refere simplesmente a pai e mãe biológico, sanguíneo, né? Mas é todo aquele que exerce autoridade. Porque, veja, o oficial, o subordinado a esse oficial, chegou para ele e falou: meu pai. Naamã não era o pai biológico, irmão, dos seus soldados. Ele não era
pai daquela reca de soldado marmanjo. Mas eles se aproximam dele chamando meu pai, com reverência paternal, e se dirigindo a ele dessa forma, irmãos. Naamã foi tão cordialmente repreendido, irmãos, tão cordialmente exposto à sua sensatez, que ele não teve outra coisa. Os oficiais, os soldados, ele ficaram assim, meu senhor, meu pai, se ele pedisse para o senhor fazer uma coisa difícil, você não faria? É só ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Creia no que ele está falando, vá e faça. Ele foi e fez, irmãos. Com isso, queridos, nós aprendemos não apenas que grande bênção é termos ao nosso lado pessoas que com humildade e amor vêm até nós e nos repreendem da nossa tolice, da nossa sensatez. Mas também, irmãos, aprendemos algo muito importante sobre a confrontação. Que façamos de forma modéstia e sábia quando houver necessidade, irmãos. E que, se nós formos alvos da confrontação, que sejamos humildes para ouvir, em autoexame e reflexão acurada. E ainda, irmãos, nós aprendemos sobre a maneira como nós devemos fazer no tocante àqueles que são subordinados, que têm autoridade sobre eles. A repreensão desses oficiais, irmãos, foi tão modesta e respeitosa, pois os servos e os liderados devem honrar e obedecer aos seus senhores em um tipo de afeição filial. E isso, irmãos, também deve ser assim, governado para com governante, civil para com policial, ovelha para com pastores e presbíteros, filhos para com os pais, esposas para com filhos, oficiais de um concílio para com o concílio superior, jovens para com mais velhos. Essa estrutura, irmãos, ela deve ser implementada em todas as esferas de relacionamento em que há uma autoridade e que há um subordinado. E ainda, irmãos, nós aprendemos mais uma coisa e uma última coisa, que são os meios de graça. Veja, irmãos, Eliseu falou assim, versículo 10, dize a ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Como nós falamos, irmãos, o tempo todo aqui, o ponto não está em algum poder miraculoso que há nas águas do Rio Jordão. E até aqui você vê mais uma coisa insana de alguns evangélicos e algumas outras religiões, matriz cristã, que tem uma admiração por ir ao Jordão e mergulhar nas águas do Jordão, como se... Não, irmãos, o Senhor não estabeleceu essas coisas para que os nossos olhos estivessem voltados para essas coisas carnais. Elas foram meios para apontar para algo mais glorioso. O ponto aqui, queridos, que foi enfatizado o tempo todo, é a simplicidade do que foi ordenado ser feito. Poderia ser qualquer outra coisa, mas ele ordenou com simplicidade o mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não é superstição, não é nenhuma outra coisa, mas nos mostrar um ponto. A simplicidade do meio pelo qual Naamã teria a cura. Queridos, no Pacto da Graça, na Nova Aliança do Pacto da Graça, Cristo nos deu coisas simples, que são os meios pelos quais ele nos dará a sua graça e nos dará a sua cura. É o que nós chamamos de meios de graça. Cristo estabeleceu os meios de graça pelos quais ele comunica os seus benefícios. E são simples, irmãos. Simples. Os homens querem o tempo todo ficar inventando a roda, incrementando, melhorando, etc. Mas é simples. Nova Aliança do Pacto da Graça, o Senhor nos deu a pregação, a ceia e o batismo. Os meios pelo qual, junto com a oração, Deus e Cristo nos comunica a sua graça. Mas alguém pode insistir e dizer, mas isso é tão simples, pastor. Isso é tão sem glória. E pelo mesmo raciocínio, irmãos, muitos continuam pecando e caindo no romanismo com os ritos inventados pelos homens. E aí sim, aí enche a glória, enche os olhos de glória. É muito bonito ver um homem todo vestido com vestes lindas, um prédio todo ornado com ouro, imagens, aquele negócio todo, e aí uma fumacinha passando no meio e tal, né? Parece que atrai os sentidos. Mas não é a simplicidade do evangelho que Cristo ordenou, irmãos. Cristo ordenou, irmãos, com muita simplicidade. Nós não precisamos buscar nenhuma outra coisa. Os meios são eficazes, não por causa da sua pompa externa, irmãos. Os meios são eficazes porque Cristo ordenou. Os meios são simples exatamente para que a nossa esperança não esteja em coisas externas. Os meios são simples para que nós não coloquemos confiança, expectativa
no poder dessas coisas, mas no Cristo que entregou. O Jordão, irmãos, não tem poder de curar. Fosse Naamã 1000 vezes ao Jordão e mergulhasse 1000 vezes ali, achando que ia ser curado sem uma ordenança. Não são poderosos. Os meios também não são, irmãos. O pão e o vinho não têm poder em si mesmo, irmãos. Uma água sendo aspergida sobre uma criança ou sobre um adulto professando da fé, não tem poder em si mesmos. Mas foi ordenado por Cristo. E quando ordenado por Cristo e operado pelo seu Espírito Santo, há poder. E é por isso, irmãos, que nós confiamos no que Cristo fala. Queridos, esse texto é riquíssimo, irmãos, e nos ensina a glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não foi ao profeta de Israel, ao rio Jordão de onde flui a água da vida, vá até ele, lave-se, creia em Cristo e você será salvo. E na prática, irmãos, quanto à prática, todos esses direcionamentos e aplicações da parte do Senhor para nós nesse texto, que sejam vividos por nós, a nossa confiança na simplicidade do Evangelho, a nossa confiança no que Deus ordenou e não ficar procurando inventar a roda, a nossa diligência em apontarmos, evangelizarmos e apontarmos para Cristo, a nossa diligência, irmãos, em nós sermos mansos e humildes quando nós formos aprender aqueles que estão próximos de nós. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Oremos. Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor, que nos é proclamado de Gênesis a Apocalipse. Obrigado por essa narrativa, Senhor, que nos mostra a simplicidade do Teu Evangelho, o poder do nosso Senhor, e nos chama a crer e a confiar no Senhor, e não em coisas externas, Senhor, e na glória de coisas externas. Deus bendito, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para caminharmos em fé e em confiança para com o Senhor, olharmos para o nosso grande profeta, para o nosso rio, Cristo, Senhor, e sermos limpos por Ele. Livra-nos, Senhor, da lepra do pecado. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.